Bom dia a todos. Em respeito ao cronograma, nós vamos começar já as palestras, tudo bem? Vamos começar o segundo dia de palestra do primeiro Congresso Mato Grossense de Estudantes de Medicina. Nosso primeiro palestrante, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso, residência em Ortopedia pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, especialização em Cirurgia da Coluna pela Clínica IoT de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, membro titular Arbeitsgemeinschaft für Ostersifragen da Alemanha, consultor da Unimed em Cirurgia da Coluna, auditor da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, doutora Aleixo Petrenko. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer à comissão organizadora do evento, e especialmente o Wesley, que a gente conhece há muitos anos, e ao Dr. Alfredo, que nos incentivou muito a estar onde a gente está hoje na nossa profissão. E parabenizar vocês, como estudantes, que estão se empenhando arduamente na formação, e dizer também uma breve fala sobre que a responsabilidade e sobrecarga sobre nós é bem grande, não só social, profissional, mas sou um tanto quanto politizado, gosto, e a parte política também nós temos que estar atentos. Gente, só um pouquinho o recado que eu esqueci de dar anteriormente. Para a segunda palestra, Dr. Lee Riley, acessar a rede Comatem, que está livre no Wi-Fi, tá? A senha é Comatem 2017. Fazendo um favor, não acessem Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., Snapchat também, para não atrasar e piorar a transmissão. Quem não trouxe fone de ouvido, nós temos alguns fones de ouvidos vão ser disponibilizados. Só que tem que devolver após o término de sessão, e será necessário o nome do congressista e a universidade para conseguir o acesso, tá? Quem não devolver, a gente tem uma pequena multa ali. Para a transmissão, acessar o canal do YouTube, a Associação AEMED Mato Grosso, e vai ter a transmissão ao vivo lá para vocês, tá? A gente pede colaboração porque tem um delay de 15 a 20 segundos, então se todo mundo colaborar, fazer silêncio absoluto também, vai ser a transmissão vai ser excelente. Obrigado, desculpa. Vamos lá? Fiquei incumbido de falar sobre hérnia de disco. Nós temos a especialidade em cirurgia de coluna, e hoje há 10 anos estou em Cuiabá. Eu coloquei esse slide só para explicar mais ou menos de onde eu vim, né? Mais ou menos. Meu avô veio da Rússia, na época da Segunda Guerra Mundial. Chegou no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para a colônia ucraniana no Paraná. Muito aventureiro. Foi a Porto dos Gaúchos aqui no Mato Grosso, onde eu nasci. E é a cidade mais perigosa do estado, tá bom? Vocês podem olhar a internet aí, provavelmente deve ocorrer nos próximos dias aí um abalo sísmico lá que pode chegar a 6 na escala Richter. Em 2006, se não me engano, chegou a 5.1. E a UFMT instalou uma estação sísmica lá, porque é o lugar que mais abala no Brasil. Tem remoto, né? Enfim, só para mais ou menos contar uma historinha, que a nossa origem é importante, né? Vamos falar então sobre a hérnia de disco. A hérnia de disco, conceitualmente, ali é uma ressonância, tanto lombar quanto cervical, onde é um deslocamento, mais ou menos assim. A hérnia significa aquilo que sai de um lugar anatomicamente estabelecido para outro lugar que não é dele. Então a definição de hérnia de disco é um deslocamento focal do núcleo pulposo, do ânulo fibroso ou da placa terminal, além das margens do corpo vertebral adjacente, né? E a partir disso ela pode desencadear uma dor radicular. E essa dor radicular na verdade, projeta o nervo nos respectivos termos, no caso da lombar, ciatalgia, né? Ou braquialgia, no caso da coluna cervical. Esse é um ponto onde a gente observa o disco normal,
o ângulo fibroso com o núcleo pulposo. Qual a função disso? Nada mais do que um amortecedor. Ele funciona como um amortecedor da carga axial que a coluna sofre, né? E aqui anatomicamente nós temos as raízes saindo nos forames, tá? O abdômen fica aqui, as costas ficam aqui, e ali um disco doente, onde ocorre a herniação que a gente comentou, a ruptura do ângulo fibroso, a extrusão do núcleo pulposo, podendo comprimir a raiz e desencadear os sintomas, né? A epidemiologia da hérnia de disco, ela está, no caso da coluna lombar, mais comumente associada à terceira e quarta década de vida, e os níveis mais acometidos L4, L5 e L5-S1. Uma prevalência em pessoas acima de 35 anos, variando de 2,5% a 4,8%, onde 2 a 3% dos pacientes com dor lombar têm radiculopatia subclaviana. Nem toda hérnia de disco ela desencadeia a dor radicular, depende muito da posição. A gente tem um jargão que nós comentamos, hérnia de disco que nem CPF. Alô? Hérnia de disco é que nem CPF, cada um tem a sua, os seus sintomas, as suas particularidades, né? A fisiopatologia da hérnia, onde nós podemos observar aqui as vértebras, foi ressecado aqui a porção médio posterior da coluna, a gente observa o corpo vertebral, os pedículos, né? Vamos considerar aqui que seja L3, L4, L5, por exemplo. Então a L4, L5, vai sair a raiz nesse forame de L4, ali está o disco, e nessa região onde sai a raiz, o disco saindo aqui, ele pode pegar no forame aqui e comprimir a raiz. Aquilo ali é o exemplo clássico. Então aquele é um tipo de hérnia. Já houve várias tentativas de classificação das hérnias, por elas serem muito ímpares e muito específicas, não é fácil de classificá-las, mas existem. Então essa hérnia, no caso L4 e L5, ela está comprimindo especificamente a raiz de L5 que desce pelo forame entre L5 e S1, e gerando sintomatologia, né? A fisiopatologia do disco, o disco, a gente vai ver aqui, ele faz essa função aqui, a compressão axial, e vindo a compressão axial, ele faz dilatação. Se é um disco saudável, com ângulo fibroso bem saudável, o núcleo saudável, ele aguenta essa pressão. Em algum momento da sua vida, e isso pode começar a partir de 4 anos de idade, a degeneração do disco ela passa por 3 fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1? Alô. Alô. A fase 1 geralmente inicia a partir dos 4 anos de idade. Então, assim, eu comento que a degeneração do disco ela segue uma estrada. Essa estrada a gente está passando por ela, não tem como nós darmos ré, não temos como frear, e ela sempre vai. Só tem uma forma de a gente amenizar a degeneração do disco. Diminuir a evolução disso daí, que ele sempre vai evoluir. Geneticamente pré-determinado. Quem infelizmente tiver o gene na família, que é o pisar no acelerador para a degeneração discal, ele não consegue frear isso muito porque está geneticamente pré-determinado. Mas ameniza isso daí, através dos exercícios, alongamentos, fortalecimento da musculatura. Então a fase 1 pode começar a partir dos 4 anos de idade, onde o disco, que é bem hidratado, formado de proteoglicanos, o seu centro formado de proteoglicanos e muita água, ele começa a perder essa água, começa a desidratar gradativamente, e na fase 2 ele entra numa fase de instabilidade. É a fase que gera mais dor, né? Nessa fase que gera mais dor, ele pode ou não fazer hérnia de disco. Mas nessa fase de instabilidade, em que ele perde a sua capacidade de funcionar como amortecedor, ou está perdendo a sua capacidade de funcionar como amortecedor, gera instabilidade. Voltando à imagem um pouquinho, a gente vê que o ligamento longitudinal posterior, os ligamentos em volta da coluna, é uma estrutura que a gente chama de unidade funcional, onde há 2 corpos vertebrais e um disco no meio.
E se o disco começa a gerar essa instabilidade, começa a haver a sobrecarga dos ligamentos intraespinhoso, supraespinhoso, ligamento amarelo, das articulações, a faceta articular, a cápsula articular, ligamento longitudinal anterior, posterior, a anatomia que é fantástica, né? E isso daí desencadeia os sintomas, que é a dor. Aí vem a lombalgia ou cervicalgia, associado ou não com a hérnia de disco, e quando vir com a hérnia de disco pode gerar a radiculopatia, tanto braquial quanto ciática, né? Aqui a fisiopatologia, continuando na fisiopatologia, há uma deformidade mecânica do disco, gerando uma irritação química, que é o núcleo pulposo. O núcleo pulposo, quando a gente conversa, cheio de proteoglicanos e água, e isso é protegido pelo ânulo fibroso. A partir do momento que ele rompe e entra em contato com a raiz, ele gera uma irritação química. Essa irritação química desencadeia um processo inflamatório neural, do nervo, né? Gerando mudanças funcionais, podendo gerar déficits sensoriais, hiperexcitabilidade e dor. A classificação, basicamente, da hérnia de disco, temporalmente, em termos de tratamento, né? A gente considera as agudas entre 3 e 6 meses, menor que 3 e 6 meses, e as crônicas a partir de 6 meses de sintomas. Né? A história natural, história clínica, a presença a dor radicular, a perda sensitiva e o enfraquecimento motor. Normalmente o paciente chega para a gente no consultório, já tendo a dor, a parestesia, que é o mais comum, que é a dormência, o formigamento, e menos comum, graças a Deus, com a déficit neurológico. Esse é básico da radicular provocado por espirro, que a gente chama de sinal de Valsalva, onde você espirra, faz uma pressão intratecal, e essa pressão intratecal com a compressão da raiz gera o sintoma. Outra coisa que pode acontecer, e é muito comum, o paciente, nós aprendemos com a dor, né? Se não é por amor, é pela dor, começa a ter uma posição em decúbito de defesa. O paciente deita de lado, dobra a perna, dobra o joelho, porque nessa flexão do quadril e do joelho há um relaxamento da raiz comprimida, no caso da coluna lombar. Na cervical, geralmente está chegando no consultório, você observa algum paciente esperando ali com a mão sobre a cabeça dessa forma. Ele não está relaxando, ele está aliviando a dor dele da hérnia cervical. É quase sine qua non essa posição antálgica, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho dos dermátomos. Como a gente está falando de hérnia de disco, vamos falar um pouquinho da cervical e da lombar. Os dermátomos na região cervical, basicamente são essas. A região cervical são compostas de 7 vértebras, vocês são todos alunos, sabem disso, mas a gente sempre vai lembrar um pouquinho. São 7 vértebras e 8 raízes, né? Raiz de C2 sai entre a vértebra C1 e C2, um dermátomo ao nível da orelha, C3 ao nível do pescoço, na clavícula C4, C5 ao nível do deltoide, C6 toda a região lateral do antebraço e dedão e o dedo índex, C7 o dedo do meio e C8 o quinto dedo. Quando há uma hérnia de disco que comprime a raiz cervical, a região mais comum de se formar uma hérnia de disco na região cervical é a região que tem mais mobilidade abaixo a gente chama de coluna subaxial. A coluna cervical se divide em duas, axial e subaxial. A axial é C1, C2, porque ela é ímpar a anatomia dela, onde ela apresenta 50% da mobilidade do pescoço, e os outros 50% se divide entre C2 e C7. Só que o segmento em C2 e C7, nessa coluna subaxial, o segmento que tem mais mobilidade é C5 e C6. Consequentemente, é mais comum gerar as hérnias de disco aí. Então, entre as hérnias de disco que podem sair aqui no nível neurológico de C5, a hérnia sai entre C4 e C5, sai a raiz de C5. E anatomicamente nós vamos ter na raiz de C5 o motor, que é a elevação do braço usando o deltoide, o bíceps, certo? Reflexo bicipital e a região de sensibilidade, que é a porção lateral do braço a nível do deltoide. Raiz de C6,
Aí, o nível neurológico C6, que sai entre as raízes, as vertebral C5 e C6. Nós temos a parte motora que envolve o bíceps, a extensão do punho, reflexo braquioradial e a sensibilidade na face lateral do braço, pegando o polegar e o dedo e o segundo dedo. C7. C7 ele vai pegar a parte motora do tríceps, certo? Fazendo a extensão, flexores do punho, extensores dos dedos, reflexo tricipital e a sensibilidade do dedo médio, especificamente. C8. A raiz de C8, nós vamos ter a parte motora, abertura e fechamento, que são os músculos intrínsecos da mão, os interósseos, flexores digitais, onde você faz a flexão das falanges, não há reflexo, e a sensibilidade, a porção medial do antebraço, pegando parte do dedo, o quarto dedo, quinto dedo e a porção medial do antebraço. A partir do conhecimento básico das compressões radiculares, que pode acontecer na coluna cervical, existe um teste muito simples, além da ectoscopia que a gente faz do paciente, que seria ele com a mão colocada sobre a cabeça, ou já vem com colar cervical, porque quanto mais mexe, mais compressão e mais dor. Seria um teste muito simples, que é o teste de Spurling. O teste de Spurling, a gente vai fazer uma compressão axial a nível da cabeça e lateralizando para o lado que o paciente refere a dor. Não precisa ser muito agressivo nessa situação. O paciente com hernia de disco, ele vai ter esse sintoma muito rápido na hora que você fizer isso. Uma forma mais amena de fazer esse teste, que é o teste de Spurling, é fazer a hiperextensão da cabeça e a rotação do queixo para o lado da sintomatologia. Já é o suficiente para gerar a braquialgia do paciente, e então é um sinal indireto que possa haver uma hernia de disco. Sabendo que o que pode comprimir a raiz pode ser qualquer coisa. Pode ser tumor, hérnia, osteófito, que são os famosos bicos de papagaio. Então, patologias diversas que podem encadear isso. Doenças vasculares, malformação arteriovenosa, ele pode fazer toda a sintomatologia braquioradial. Lembrando que o pescoço, as raízes saem da coluna cervical e formam ao nível embaixo da clavícula, passando pelos escalenos médio e anterior, o plexo braquial. E na formação do plexo braquial, nós temos que ficar atento que nem toda radiculopatia é de compressão da coluna cervical, ou da coluna lombar. A gente pode ter compressão a nível do plexo, e aonde a gente pode descobrir algumas doenças, e geralmente essas doenças não são muito simples, e fazem radiculopatia na compressão ao nível do plexo e sintomas braquioradiais. O sinal de alívio da sintomatologia seria a descompressão, onde você faz a tração, fazendo esse apoio na nuca do paciente, no occipito, no queixo, e elevação. Normalmente o paciente pode referir alívio do sintoma. Não é brincadeira, mas um paciente uma vez, do interior, fazendeiro, tinha na fazenda, no seu galpão, uma roldana onde ele elevava os motores do trator, enfim, os motores que ele precisava tirar do carro, das máquinas agrícolas. Ele estava tendo tanto sintoma braquial, tanto sintoma doloroso, que ele se pendurou pela cabeça através da roldana. Isso é história real, dentro do consultório. E depois disso ele virou um tratador de coluna. Os vizinhos, todos com sintomas, ele queria pendurar lá. E realmente houve uma melhora. Hoje, atualmente, a gente vai falar um pouquinho de tratamento, mas dando uma pincelada, existem as trações, tanto lombar quanto cervical. Temos aqui em Cuiabá, não estou fazendo propaganda, mas temos em Cuiabá. As trações, eu sou um animador disso, eu gosto da tração, quando bem indicado. Nós só temos que ter conhecimento anatômico para não indicar as trações cervicais ou lombar numa instabilidade acentuada, que nós podemos piorar a lesão neurológica do paciente. Mas a distração do pescoço alivia bem o sintoma do paciente e gradativamente vai melhorando. Iniciando agora a região do exame neurológico lombar, nós vamos falar especificamente de L4 e L5 S1.
Como a gente comentou no início, a prevalência da degeneração do disco acontece nesses segmentos, essas unidades funcionais, L4, L5 e L5S1. E a raiz de L4, saindo, a gente comentou que lá na cervical nós temos 8 raízes, 7 vértices. Então a raiz de C8, ela sai abaixo de C7. Então, na cervical, toda a raiz sai abaixo de sua vértebra, acima de sua vértebra. A partir da torácica, nós vamos ter a sua raiz do corpo vertebral. Então, T1, T2, sai a raiz de T1 agora, não é mais de T2. E assim sucessivamente. Então, entre L4 e L5, vai sair a raiz de L4. E a raiz de L4 ela é importante para a função motora do tibial anterior, fazendo essa inversão do pé, reflexo patelar, e a sensibilidade na porção medial do tornozelo. E a área autônoma da raiz de L4 é especificamente o maléolo medial. Então, se você quiser saber se tem realmente uma hérnia comprimindo a raiz de L4, você passou o pincelzinho, ou uma agulhazinha, ou a própria caneta no consultório, nessa região vai estar parestésica, o maléolo medial do tornozelo. A raiz de L5, especificamente, ela vai sair então entre L5 e S1, responsável pela parte motora da flexão longo do hálux, reflexo não há, e a sensibilidade do dorso do pé. E a área autônoma da raiz de L5, especificamente, é o primeiro interdígito entre o hálux e o segundo dedo, o local da doença pé de atleta, vulgo frieira, né? Essa região aí, especificamente, é a área autônoma de L5. Então, se ela tiver parestésica, nós temos um problema na raiz de L5. A raiz de S1, a força muscular do tríceps sural, onde ela faz a eversão do pé, principalmente o uso dos fibulares, né? O reflexo aquileu, e a sensibilidade à porção lateral do tornozelo, e como a raiz de L4, que a área autônoma dela é o maléolo medial, a área autônoma da raiz de S1 é o maléolo lateral do tornozelo. Exame físico, basicamente, e muito simples. Gostaria de agradecer a doutora Aleixo pela disponibilidade e convidá-la a aceitar uma lembrança do nosso congresso com o Lucas. Uma salva de palmas, gente, doutora Aleixo.